Olá, meus amores dos módulos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam. Se não tiverem, eu tô emanando muitas boas energias, tá? Tô torcendo muito que esse momento estranho passe logo, para que a gente volte a trocar muita coisa boa, muitos afetos e sentimentos. Aqui está o fechamento do conteúdo de industrialização, tá? Na próxima aula a gente já vai começar outro conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido a parte um e agora a parte 2. E se tiverem alguma dúvida em relação a eles ou em relação a outros conteúdos já passados, por favor me procurem, tá? Saudade, beijo, ânimo. Pois bem, vamos lá. Aqui é a parte 2 do nosso conteúdo, tá? Eu fiz essa divisão desse conteúdo porque ele é um pouco extenso. Na parte um eu fiz mais uma projeção da história, da formação da industrialização, como isso ocorreu no mundo, tá? De uma forma mais geral. Nessa parte 2 a gente vai ilustrar melhor como ocorreu esse processo de industrialização no nosso país, no Brasil, que é uma característica muito forte do nosso país, uma industrialização e uma urbanização tardia, que aconteceu muito tarde. Isso aconteceu de uma maneira muito intensa, aproximadamente um século. Não tem como eu falar de industrialização sem falar de urbanização. O que é que isso quer dizer? Industrialização, implementação de indústrias, maquinário, tá? Urbanização é grande parte da população morando na cidade. Então, se eu implemento indústria na cidade, consequentemente, ela vai precisar de mão de obra. E aí, as pessoas que estavam no campo, ela vai ter alguns fatores que vai fazer com que ela saia do campo para ir morar na cidade à procura de emprego, tá? E aí todo esse processo que ocorreu no nosso país, ele foi de uma forma muito intensa e acelerada. Isso se intensificou a partir da década de 60, 70, 80. Até 2010, por exemplo, ainda esse processo estava sendo muito intenso, da saída do pessoal do campo para ir para a cidade. Então, todo esse processo intenso, ele compreende várias consequências também intensas, aceleradas e desordenadas. Por quê? Porque se sai todo mundo à procura de emprego, nem todo mundo vai conseguir. Também não terão infraestrutura suficiente para todos, tá certo? Então a gente vai perceber como ocorreu esse processo de uma maneira histórica para depois fazer de uma maneira mais contemporânea, tá? A gente vai observar os fatores que promoveram esse processo de urbanização, as mudanças que a sociedade teve, né? Porque não tem como a sociedade não se transformar, o comportamento também. E aí, para iniciar, a gente vai ver como ocorreu esse processo até as primeiras décadas do século XX. Aqui tem uma ilustração da cidade de Maurícia e Recife, em 1653 ainda, olha isso. É importante a gente lembrar que aí o Brasil ainda era colônia de Portugal, né? Então, desde os primórdios, toda a ocupação da economia, da população no nosso país, ela ocorria em nome de Portugal. Tudo que era produzido aqui era em nome de Portugal, para Portugal, né? Então, nós éramos um país agrário. A maior parte das pessoas estavam concentradas no campo porque elas produziam no campo para depois exportar para Portugal e demais países. E aí é importante a gente pensar que essas primeiras cidades, ou seja, o primeiro processo de urbanização ocorreu em pequenos núcleos urbanos, eram pequenas cidades, pequenas concentrações urbanas. E essas pequenas concentrações urbanas, elas sempre aconteciam em portos comerciais, esses portos eles tinham função militar, né, de resguardar a segurança dos portugueses que aqui estavam e também de transportar, de exportar as produções que eram feitas aqui para ir para os outros países. Então, é importante a gente pensar que todas as cidades elas tinham uma função específica. As primeiras cidades elas tinham a função de resguardar Portugal dentro do nosso próprio país. Então, essa urbanização dentro desse tempo foi um processo bem
tímido, né? Aí eu coloquei esse gráfico para demonstrar como era distribuída a população rural e urbana no mundo de 1950 até uma projeção de 2050. Então, esses traçadozinhos, eles vão representar a população rural, tá? E aqui a linha reta vai representar a população urbana. Então, a gente observa aqui, ó, que em 1950 até 2010, grande parte da população urbana era pequena. Parte da população rural era grande, olha. Até 2010, grande parte da população brasileira ainda se concentrava no campo. Quando chega em 2010, essas pessoas vão morar na cidade. Então, esse processo, ele aconteceu não de uma forma desproposital. Esse êxodo rural, ou seja, a saída do homem do campo para a cidade, ele aconteceu por causa de vários fatores. Fatores de repulsão, principalmente no campo. Desemprego, seca. É importante a gente lembrar que em 60, 70, 80... 60, 70. Ocorreu uma seca muito forte aqui no Nordeste, por exemplo, e isso foi um fator de expulsar, um fator de repulsão da população do Nordeste para ir à procura de emprego nas grandes cidades. Então, isso é um fator de repulsão. Além do que, chegaram também no campo várias máquinas que substituíam a mão de obra braçal. Então, o que é que aconteceu? Os donos das terras começaram a dispensar os homens, a mão de obra, né? Então, foi mais um fator para expulsar o homem do campo para ele ir morar na cidade. Então, isso são chamados de fatores de repulsão. Nem sempre a pessoa vai morar na cidade porque quer, né? Aqui eu coloquei para ilustrar a urbanização no território brasileiro, né? A porcentagem da população que vive em área urbana por região. Então, o Brasil todo, nós observamos aqui que ele é 85% urbanizado. Mas isso não ocorre de uma maneira igual em todas as regiões. Nós temos o IBGE, todo mundo conhece, se não conhece, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo federal, né? Ele é responsável pela realização de censos demográficos e econômicos, ou seja, ele estuda a distribuição da população e também a renda per capita por pessoa. Então, ele considera que a população urbana são aquelas pessoas que vivem nas cidades e vilas que pertencem à sede dos distritos, né? E já os moradores de pequenas aglomerações urbanas que estão mais voltadas para as atividades do campo ainda são consideradas população urbana. A gente percebe muito que nós temos aqui, por exemplo, várias cidades bem pequenas, como Afrânio, Dormentes, por exemplo, são cidades pequenas que têm ainda atividades agrícolas bastante arraigadas, mas são consideradas cidades. Em outros países é diferente. Em outros países, uma aglomeração pode ser considerada urbana, mas ela tem que apresentar algumas características, pelo menos tem que ter equipamentos urbanos, comércio variado, serviços diversos como, por exemplo, escola, hospital, correio, biblioteca, agência bancária. Então, fora do Brasil é diferente para ser considerado cidade, tá bom? Então, aqui a gente percebe que tudo isso ocorreu ou ocorre de uma maneira desigual. Aqui representa até 2015, tá certo? A gente percebe que esse processo de urbanização no Brasil se deu por causa da industrialização, de uma maneira mais geral. Então, a gente percebe que as regiões que comandam muita gente concentrada na zona urbana é o Sudeste e o Sul, né? Parte do Centro-Oeste também, ele sofreu esse processo de industrialização muito intensa. Mas ainda a gente sabe que o Centro-Oeste ele tem uma ocupação muito elevada, tem uma fronteira econômica muito elevada, levada pela agropecuária moderna. Mas é mecanizada, ou seja, precisa-se de indústria e de maquinário.
Então, é considerado muito industrializado. Por outro lado, a gente percebe que Pará, Piauí, Maranhão são muito menos urbanizados, tá? Estão no norte. Aí eu vou falar sobre esse processo de industrialização, que ele não foi tão bonito, tão fácil assim de acontecer no Brasil. Ele passou por várias crises econômicas e que nem sempre foram ligadas somente ao nosso país. Essas crises sempre estavam interligadas a crises externas, tá? Então a gente vai voltar um pouco lá atrás, a gente vai relembrar do modelo econômico agrário exportador. A gente percebe que meados do século XX, o país ainda era agrário. Grande parte da economia ainda estava concentrada no campo. Era um modelo econômico agrário exportador. Tá? Então, na época, a potência mesmo da economia era a economia cafeeira. O café estava muito em alta e ela se expandiu muito no sudeste do nosso país. E aí, menino, foi um investimento danado para que esse surto industrial crescesse cada vez mais, né? Aconteceram vários investimentos do capital estrangeiro, investimento em fábricas, ferrovias, atividades portuárias, construção de bancos também. Então, por causa do café, da economia do café que estava muito em alta, muita coisa aconteceu para que essa economia ela só aumentasse. Mas aí, de repente, aconteceu uma coisa que quebrou as pernas dessa economia, literalmente falando, tá? Primeiro aconteceu a abolição da escravatura. Nós sabemos que eram os escravos que trabalhavam nesse processo, mas aí aconteceu a abolição da escravatura e o processo de imigração estrangeira também. A abolição da escravatura foi por causa da Lei Áurea, né, que foi assinada em 1888. E aí, o que foi que aconteceu? Precisou-se de pessoas de fora para vir trabalhar nessa economia, principalmente italianos. E essas pessoas que vinham de fora, esses escravos que vinham de fora, eles já tinham muito mais manejo para trabalhar no maquinário. Por quê? Porque a industrialização lá começou muito mais cedo. A gente viu na aula anterior que a Revolução Industrial ela começou no século XVIII na Inglaterra e se expandiu dentro mesmo do século XVIII e XIX por esses países mais ricos. Então, quando veio chegar tudo isso no Brasil, não tinha mais nem graça. Então, eles já estavam bem capacitados e vieram para cá, tá? Mas aí veio uma coisa que não teve jeito e foi determinante para a crise do café e para a indústria brasileira, que foi a crise econômica de 1929, que foi uma crise que ocorreu nos Estados Unidos, foi conhecida também como a Grande Depressão ou a crise de 29, né? Essa crise ela aconteceu na Bolsa de Nova York por causa da superprodução da indústria americana. Muita gente produzindo ao mesmo tempo. E aí começou a superlotar o mercado. Então não tinha mais para onde escoar. E aí grande parte dessa exportação do café do Brasil, ele era levado para os Estados Unidos, certo? Então, os Estados Unidos em crise, então o Brasil também entra em crise, já que ele era muito dependente dos Estados Unidos. E aí, com essa crise da economia, né, surgiram vários investimentos para poder investir em outras coisas, em criação de novas indústrias que não fossem concentradas só no café. Quase sempre foram dedicadas à produção de bens de consumo não duráveis, que a gente já viu na aula anterior o que é que isso significa. E aí levou a uma ampliação e diversificação do setor industrial. O que é que acontece? Chegam novos governos para dizer que a gente vai ter que arrumar a casa, já que aconteceram essas crises, a gente vai ter que inventar algumas coisas, algumas políticas públicas para que essa industrialização do Brasil ela continue crescendo, né?
E aí chega o governo de Getúlio Vargas, que foi de 1930 até 45, que foi de cunho nacionalista, né? Ele era nacionalista e adotou várias medidas para acelerar esse processo de industrialização do nosso país. E ele fazia uma intervenção estatal, ou seja, do Estado. Inclusive, ele fundou a Companhia do Vale do Rio Doce, que a gente conhece hoje só como Vale, e a Petrobras também, que é muito conhecida. Então, ele criou várias indústrias estatais, acreditando que a industrialização ela poderia e deveria ser nacionalista, porque tudo que fosse produzido no país era para ser utilizado dentro do próprio país também. Mas aí ele também incentivou vários setores do crescimento da atividade industrial e começou a facilitar, né, a importação de máquinas, de equipamentos. Por outro lado, restringiu a importação de produtos industrializados, tá? Então ele fez a substituição de importações. Teve também o plano de metas, que foi desenvolvido por Juscelino Kubitschek, que foi de 1956, se eu não me engano, até 1961. Esse plano de metas ele foi conhecido como um plano econômico de crescer o Brasil de 50 anos em 5. Esse processo que ele fez, que ele propôs, foi para investir em diversos setores do prioritários, como a agricultura, transporte, energia, construção civil, saúde, educação, etc. Né? E aí esses investimentos estatais nas obras de infraestrutura era para ser somados a vários fatores de mão de obra barata, né? Porque no Brasil a mão de obra sempre foi barata e numerosa, porque muita gente desempregada, então a mão de obra vai ser barata. E aí o mercado consumidor vai estar em expansão e abundância de matérias-primas, porque o que não falta no Brasil é matéria-prima, né? E o que foi que aconteceu? Atraiu o capital estrangeiro. Várias empresas começaram a ficar de olho. Poxa, eu tenho matéria-prima, eu tenho mão de obra barata, o que é que tá me faltando? Vou pro Brasil. Então aí Juscelino Kubitschek apostou nisso, né? E ele estabeleceu que essa produção industrial brasileira fosse constituída pelo capital nacional, amplamente investido na produção de bens de consumo não duráveis pelo capital estatal e aplicando as indústrias de base e de bens de produção pelo capital estrangeiro. Aqui eu coloquei esse mapinha representando a quantidade de indústria por estados brasileiros. Eu não sei se está muito visível para vocês, mas eu vou tentar interpretar, tá certo? A gente percebe que esses dados revelam que o elevado índice de industrialização, ele não é de uma forma igualitária no nosso país, né? Nós percebemos que 49% das indústrias do nosso país está instalada no Sudeste. E aí depois vem Sul, seguido de Nordeste, Centro-Oeste e por último, Norte, tá? Então, até hoje, grande parte da concentração de indústrias ainda é no Sudeste. Depois Sul, depois Nordeste, Centro-Oeste e por último, Norte. Obrigada. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, me procurem. E aqui a gente fecha o conteúdo de industrialização. A gente vai fazer uma pequena atividade. E aí, na próxima aula, a gente já começa um novo conteúdo. Beijo da Prodébora.